E cabe quantas pessoas, quantas jovens, geralmente na missa de domingo à noite? Durante o ano, costuma ser entre 500 e 600. Né? Mas quando há festividades, né? Num domingo à noite, eles mesmos contaram 1047. Né? Então é uma frequência muito regular entre 500 e 600. Mas quando há uma festa, né? E às vezes, quando tiver um Grenal no mesmo horário, diminui um pouco, não muito. Né? E quando falar da igreja, da missa à noite, podemos saber só para o povo que está acompanhando nosso programa em Memórias do Líbano, qual é o endereço da igreja, horários das missas, para poder, aqui no Rio Grande do Sul e até de Paraná, Sim. a única igreja maronita que existe. É a única igreja oriental do Paraná para cá, né? De católica, das igrejas católicas. Bom, é uma observação, em primeiro lugar, quanto aos jovens. Os jovens não são adolescentes, são de 17 anos para cima. Então, é uma maioria de universitários, né? Ou então já formados. Os horários de missa, durante a semana, nós temos missa de terça aos sábados, inclusive, no horário das 18h30. E aos domingos temos 3 horários de missa. De manhã às 10, de tarde às 18 horas e à noite às 20 horas, que é a missa dos jovens. Né? E a missa maronita? Sempre aos sábados às 18h30. E muitas vezes aos domingos às 20 horas. Né? Para que os jovens conheçam a riqueza da igreja, que não é só o rito latino, que temos mais 21 igrejas orientais católicas, né? E é importante que os jovens sejam familiarizados com essa riqueza. Né? E a sua presença como pároco da igreja maronita, um padre latino, reza a missa no rito maronita, a consagração em aramaico. Como foi feito isso? Bom, quando Dom José Mafuz me nomeou pároco, né, ele me pediu para eu rezar a missa maronita e me deu uma breve instrução. Né? Eu já tinha concelebrado algumas e ele disse, não, eu vejo que você também acompanha as palavras da consagração em aramaico, né? Na língua que Jesus falou. E eu digo, não, no meu tempo ainda se estudava hebraico, e quando eu fiz o doutorado na Alemanha, eu tinha que fazer a prova de língua hebraica também para a interpretação do Antigo Testamento. Então não foi difícil para mim cantar a consagração, as palavras da consagração em aramaico. Né? E o aramaico, até para o povo, para os latinos, ele impressiona mais do que o latim. Hoje há muita saudade, os jovens às vezes pedem para rezar uma missa em latim, como era, né? Mas o aramaico tem um impacto muito maior porque é a língua que Jesus falou. Não falou latim, mas falou aramaico. Então, isso eu acho que é uma tradição muito boa para conservar, ao menos quando dá, né? Não é difícil para Monsenhor Zilis, para ser pároco da igreja maronita, não ser difícil também para outros padres. Sim. Se tiver vontade para servir nossa igreja também como biritualismo. No segundo bloco, eu quero continuar com Monsenhor Zilis, conhecer um pouco o Monsenhor Zilis, o intelectual, a parte da universidade, dos livros, da lecionário e tudo que ele está dando para os jovens do Porto Alegre e do Brasil inteiro. Ficam conosco e Deus o abençoe. Memórias do Líbano continua de Porto Alegre, continua com o pároco da igreja de Nossa Senhora do Líbano, Monsenhor Zilis. Monsenhor Zilis, mencionou que você estudou na Alemanha. Sim. E foi Ratzinger,
o atual Papa, seu professor. Pode nos dar um pouco uma impressão que você tinha na época desse homem, futuro Papa? Bom, quando ele foi meu professor, que foi pouco tempo, que depois ele se transferiu para o sul da Alemanha, em Münster. Ele era um dos professores mais procurados. Na Faculdade de Teologia na Alemanha, na época, tinha os professores que tinham mais alunos. Então, isso era na época do Concílio Vaticano II, né? Professores que tinham sempre em torno de 800 ou 1.000 ou até mais alunos nas suas aulas, né? Então, tinha que procurar o salão maior da universidade, né? E eram muito procuradas as aulas. Ratzinger era um homem muito aberto na época como professor, né? Até às vezes inovador nas suas ideias, né? Era muito procurado pelos jovens e também pela sociedade. Tanto assim que foi convidado para os sermões quaresmais e não tinha lugar dentro da catedral quando ele fez os sermões quaresmais. Depois eu tive a honra de trabalhar com, então, já cardeal Ratzinger, em 1981. O CELAM fez um curso sobre Cristologia, depois do Concílio Vaticano II, para os bispos da América Latina, aqui no Rio de Janeiro, no Sumaré. E entre os professores convidados para falar aos bispos estava o então cardeal Ratzinger e eu. Esse curso foi publicado em língua espanhola, na época, pelo CELAM, né? Então, eu conheci o Ratzinger como homem, convivendo com ele. Na época, como ele fala alemão, ainda não falava tão bem o português na época. O cardeal Eugênio Salas me pediu para eu cuidar de fazer as honras para ele enquanto estava lá no curso, né? Então, consegui falar um monte e conheci ele mais de perto, né? Eu admiro ele como pessoa e como um intelectual. Ele é um grande intelectual, né? Conheceu também o Papa João Paulo II, quando Sim. era também arcebispo de Cracóvia, na Polônia. Ele se hospedou como arcebispo um pouco antes de ele ficar cardeal, no mesmo convento em que eu morava quando frequentava a Universidade de Münster, né? E como era um colégio de freiras e internato de moças, tinha um prédio, uma construção separada com 3 apartamentos, então ele se tornou meu hóspede por 3 dias. Eu me admirei, porque de manhã eu rezava cedo a missa para o convento, né? Às 6h10, e depois ele já, depois se tornou Papa João Paulo II, ele já me esperava diante da porta da sala das refeições e contava uma piada antes de entrar. Tomávamos café, era muito divertido, mas quando eu me levantava para ir para a universidade, ele ainda contava uma piada, né? Eu tinha que ouvir a piada. E piadas que tinham graça mesmo, né? Ele é muito divertido. Ele era um artista, um comunicador. E, ao mesmo tempo, tinha uma sólida formação intelectual, né? Ele sabia bem onde queria chegar também, né? Então, eu tive uma grande admiração por ele, né? João Paulo II. A beatificação dele será esse ano, 1º de maio de 2011. Para as pessoas que querem também ir a Roma para esse evento de beatificação do Papa João Paulo II, 1º de maio de 2011.